Olá pessoal, dando continuidade então ao que a gente vinha falando da outra vez, terminamos falando da equação reduzida de uma parábola, né? Aqui está o formato da equação reduzida, uma equação com esse formato você já consegue visualizar a posição do vértice, tem coordenada x0 e y0, da maneira como está escrito aqui, como o quadrado está na variável x, vai ser uma parábola que vai abrir ou para cima ou para baixo, certo? Passando por esse vértice. Esse parâmetro P ele pode ser positivo ou negativo, ele vai te dizer se abre para cima ou para baixo. Se o P for positivo, ela abre para cima, se for negativo, ela abre para baixo. E esse tamanho desse número P te dá a distância do foco da parábola para o vértice, assim como da reta diretriz para o vértice. Faltou a gente comentar da outra vez que se você trocar o papel aqui de x por y, né, se você fizer x menos x0 aqui e aqui y menos y0, você vai ter o quadrado na variável y, então você vai ter uma parábola que abre na direção do eixo x, então ela vai abrir ou para a direita ou para a esquerda. Né? Então, vou simular aqui na minha câmera aqui. Né? Quer dizer, os formatos de equação reduzida são sempre da forma que y menos y0 igual a x menos x0 ao quadrado sobre 4p, ou x menos x0 igual a y menos y0 ao quadrado sobre 4p, certo? No primeiro formato, foi o que a gente viu da outra vez, ela está abrindo ou para cima ou para baixo, certo? Nesse outro formato, ela vai estar abrindo ou para esquerda ou para direita, né? O vértice, por esse formato que a equação está dada, vai estar sempre no ponto aqui onde está aparecendo a diferença das variáveis x e y. O vértice então é x0 e y0. O P seria a distância desse vértice para o foco. Então, por exemplo, aqui o vértice está nessa posição, aqui o vértice está aqui. Então aqui o foco estaria para cima, P unidades. O foco estaria por aqui. Nesse caso aqui, se o P for negativo, o foco vai estar para baixo, P unidades, né? P, o módulo de P. Se ela estiver nesse formato, o vértice vai estar aqui, o vértice vai ter essas coordenadas, o foco vai estar P unidades para a esquerda, aqui o P negativo, né? Vai estar para cá, e aqui o foco vai estar para cá. Aqui seria P positivo, aqui seria P negativo, e aqui seria P negativo, e aqui P positivo. É sempre positivo apontando na direção correta do eixo correspondente. Um exemplo aqui, né? Vamos pegar assim, x mais 1 igual a y menos 2 ao quadrado sobre 8. Então nós estamos nesse formato aqui, né? Nesse formato aqui, onde você já tira imediatamente a posição do vértice da parábola, que está na coordenada x igual a menos 1 e y igual a 2. Esse é o vértice. Aqui o teu 4p é 8, né, que é o denominador da expressão reduzida. Então você já tira que o p é igual a 2, que é positivo. Então o que a gente já tira dessa equaçãozinha aqui? A parábola está abrindo para a direita, né, porque o quadrado está na variável y. O vértice está nesse ponto, já está indicado aqui na própria equação. E o foco está onde? Como ela abre para a direita, o foco vai estar à direita do vértice em 2 unidades. Então, como ela vai estar à direita, você só vai variar a posição do x. Então, aqui você já tira que o foco vai estar nas coordenadas mais 2 aqui, né? Vai estar no 1, 2. Certo? E a reta diretriz vai aparecer aqui desse lado assim, né? Quantas unidades? 2 unidades para a esquerda do vértice. Então, vai estar em menos 1, menos 2, menos 3x igual a menos 3, é a reta diretriz. Então você vai estar lá em algum ponto, vai estar o teu pontinho vértice aqui de coordenadas menos 1 e 2. O foco vai estar 2 unidades para a direita. O foco vai estar aqui no ponto 1, 2, na mesma altura y igual a 2. A reta diretriz vai estar 2 unidades para a esquerda desse vértice. Então o x vai estar no menos 3, você vai ter uma reta diretriz aqui, x igual a menos 3. E a parábola vai passar por esse vértice abrindo em torno do foco. Então vai ter um desenho mais ou menos assim. Né? Vamos conferir isso aí lá no GeoGebra. Eu vou lá no meu GeoGebra. Coloco lá as coordenadas do meu vértice.
Meus vértices. Vou colocar maiúsculo aqui, senão ele vai desenhar um vetor. Vértice vai ser menos 1 e 2. Aí o meu vértice. Meu foco vai ser 1 e 2. Meu foco. A minha reta diretriz x igual a menos 3. Tá? Desculpa, coloquei maiúsculo aqui, né? Maiúsculo ele faz besteira. X igual a menos 3. Tá aí a minha reta diretriz. E agora vamos conferir, colocar direto aqui a equação da parábola, para ver que ela de fato vai passar pelo vértice e abrir para a direita. A minha equação da parábola era x mais 1 igual a y menos 2 ao quadrado sobre 8. Então está aí, conferindo que a equação está batendo, uma parábola que abre para a direita, girando em torno do foco com essa reta diretriz. Se você quiser, você pode pegar um ponto arbitrário aqui, fixar um ponto aqui, calcular a distância dele para o foco e dele para a reta para ver o que acontece. Vamos tacar aqui uma reta perpendicular só por curiosidade. Pegar a interseção dessa reta com a reta diretriz. Calcular a distância desse ponto B até o ponto A tem que dar a mesma distância do ponto A para o foco. Tem os recursos aqui no GeoGebra, né? Vamos calcular a distância do ponto A para o ponto B, deu aqui 3,8. E agora a distância do ponto A para o ponto F, 3,8. Então, confirmando que a parábola está correta. Ok? Então, ficou faltando isso aí da outra vez, né? A gente dá a equação genérica da parábola, tanto aberta na direção do eixo x, né, aberta para cima ou para baixo, ou na direção do eixo... desculpe, aqui era aberta na direção do eixo y, né, o foco e o vértice estão numa mesma reta paralela ao eixo x, e a outra que a gente acabou de fazer, o vértice e o foco estão numa mesma reta paralela ao eixo x. Beleza? Bom, antes de dar continuidade à equação da outra curva que a gente vai ver hoje, que é a elipse, vamos falar um pouquinho de completamento de quadrado, né? É um recurso bem interessante para a identificação das curvas que a gente está estudando. O que eu quero dizer por completar quadrado? Bom, primeiramente vamos relembrar aqui dos binômios notáveis, né? Isso aqui é uma coisa que todo mundo já deve ter visto na vida. O x mais a quadrado, x menos a quadrado, aquela coisa, né? Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Um quadrado perfeito em forma binomial, ou mais ou menos. Se for menos, vai ser o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Quando eu digo completar quadrado numa expressão, é tentar obter dentro da expressão uma coisa desse tipo. Então, por exemplo, aqui, vamos completar o quadrado na expressão x² mais 6x. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer aparecer uma expressão daquele tipo aqui. Né? Note que x² mais 6x, o que é? Né? É x² mais 2 vezes x vezes 3. Esse aqui é o 6x. Então, aqui eu tenho x² mais 2 vezes x vezes 3. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso aqui, para ser um quadrado perfeito igual está lá naquele formato, falta o quadrado do segundo. Né? O segundo aqui seria 3. Então veja, eu tenho x², quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Para completar o quadrado, eu teria que ter o quadrado do segundo, que no caso é 3. Então eu teria que ter mais 3 ao quadrado. Então, para completar esse quadrado, eu teria que estar somando 3 ao quadrado. Só que se eu adicionar 3 ao quadrado aqui, eu vou modificar a minha expressão. Para não modificar, eu somo esse 3 ao quadrado e subtraio. Então, x² mais 6x, voltando, é quadrado de x mais 2 vezes x vezes 3, mais quadrado de 3. Para não mudar nada, eu subtraio 3 ao quadrado. Ao fazer isso, essas três parcelas aqui são justamente o desenvolvimento do binômio com a igual a 3 aqui. Então, x² mais 6x vai ser x² mais 2x vezes 3 mais 3 ao quadrado. Essa primeira parte é x mais 3 ao quadrado.
e ainda tenho menos 3 ao quadrado. Então reescrevi aqui a expressão x² mais 6x como x mais 3 ao quadrado menos 9. Então a ideia é essa, né? A gente tentar adicionar uma parcela aqui que faça aparecer um desses dois, né? Um desses dois binômios notáveis. Só que ao adicionar, para você não modificar a expressão, você tem que retirar aquela parcela que você adicionou. Vamos ver aqui nessa situação. Outro exemplo. Vamos completar o quadrado na expressão menos 2x² mais 16x. Bom, antes de mais nada, vou colocar em evidência aqui esse menos 2. Vou colocar em evidência aqui menos 2. Aqui dentro vai aparecer x² menos 8x. Então veja, eu tenho o quadrado do primeiro menos alguma coisa vezes o primeiro, então eu tenho que sempre me remeter a um desses dois. Né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Em geral vai faltar você descobrir qual é o quadrado do segundo que está faltando adicionar. Então de volta aqui, coloquei o menos 2 em evidência, a expressão que eu quero completar quadrado ficou menos 2 vezes x² menos 8x. Vamos olhar aqui para dentro. x² menos 8x, no fundo é x² menos 2 vezes x vezes 4. Né? 8x é 2 vezes x vezes 4. Então aqui dentro eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, o segundo meu vai ser 4. Para virar um quadrado perfeito, falta o quadrado do segundo. Então eu somo 4 ao quadrado, só que para não modificar a expressão eu subtraio novamente o quadrado de 4. Certo? Então, ao reescrever dessa forma, essas três primeiras parcelas estão formando justamente o x menos 4 ao quadrado. Então, eu reescrevi o que está dentro do parênteses dessa forma. X menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Né? 4 ao quadrado é 16. Então, reescrevendo, eu tenho menos 2, x menos 4 ao quadrado menos 16. Aí você distribui, vai aparecer aquela expressão inicial, vai passar a aparecer um binômio quadrático aqui. Então, distribuindo o 2 aqui pelo x menos 4 ao quadrado e pelo 16, eu reescrevo dessa forma, ou seja, menos 2x ao quadrado mais 16 é a mesma coisa que menos 2 vezes x menos 4 ao quadrado mais 32. Isso é o que a gente quer dizer por completar quadrado. Vamos ver por que isso pode ser interessante na hora de identificar essas curvas que a gente está estudando aqui, essas curvas quadráticas. Né? Digamos que eu te dei essa equação aqui, x² mais 2x menos 16 mais 33 igual a zero. Eu pergunto, que curva é representada por esses pontos de coordenadas x, y? Então vamos completar quadrado aqui, ó, nessas duas primeiras parcelas, ó, x² mais 2x. Vamos completar quadrado aqui, x² mais 2x? Vamos lá. Quadrado do primeiro mais o 2x é 2 vezes x vezes 1. Então eu tenho quadrado do primeiro mais 2 vezes x, que é o primeiro, vezes o segundo, que é 1. Falta somar o quadrado do segundo. Então eu teria que somar quadrado de 1. Para não modificar a expressão, eu subtraio. Né? Então é um truque, né? Você soma e subtrai aqui o 1 para não modificar a expressão. E aí, quando você olha só para isso aqui, você tem um quadrado perfeito. Então, reescrevendo, né? x² mais 2x mais 1, no fundo é x mais 1 ao quadrado. Então, x² mais 2x, você pode reescrever como x mais 1 ao quadrado menos 1. Então, agora você volta com isso aqui lá na tua expressão original estrela. Então, a tua equação que você queria identificar era x² mais 2x. Aqui no lugar disso você vai colocar x mais 1 ao quadrado menos 1. Vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar x mais 1 ao quadrado menos 1, menos 16y, eu repito, mais 33. Aí agora você simplifica a expressão. Né? Menos 1 com mais 33 vai virar mais 32. Aqui eu obtive esse quadrado, aqui não tem mais o que fazer. Vamos só isolar agora. O que está acontecendo? Eu tenho um quadrado na variável x e não tenho um quadrado na variável y. Isso está remetendo à nossa equação da parábola que a gente viu na aula passada. Y sem quadrado e x com quadrado. Então aquela curva, aquela equação estranha que foi dada no início, quando você reescreve ela utilizando o completamento de quadrado, né, isolando o que tem x e o que tem y, vamos juntar aqui 16y, vamos passar para o lado de lá em menos 32,
boto 16 em evidência aqui, eu vou ter 16 vezes y menos 2 igual a x mais 1 ao quadrado. Passo 16 dividindo, olha só, cheguei exatamente no formato da equação reduzida que a gente comentou da outra vez. Y menos 2 igual a x mais 1 quadrado sobre 16. Está exatamente no formato reduzido, aquele formato que nos permite retirar informações dessa equação. Então isso aqui é uma parábola que abre para onde? Como o quadrado está no x, ele vai abrir ou para cima ou para baixo. O denominador é positivo, 16, então vai abrir para cima. Certo? O vértice está onde? Está escondido aqui, ó, na diferença de x e de y. Então x menos menos 1, então a coordenada x do vértice é menos 1, a coordenada y do vértice é 2. Então, na equação você já tira o vértice da parábola, menos 1 e 2. Lembra do denominador da forma genérica? Era 4p. Então o 16 vai fazer o papel do 4p, portanto p é 4. Então você tem 4 unidades para cima e para baixo do vértice, você vai identificar a posição do foco e da reta diretriz dessa parábola. Como o vértice está nesse ponto, o P é positivo, então ela vai abrir para cima, o foco vai estar em cima. Então você tem que subir 4 unidades para achar o foco. Certo? Como você vai subir, a coordenada x vai manter a mesma, então vai ser a coordenada do foco. A coordenada x do foco vai ser menos 1, a coordenada y você vai somar 4 unidades na coordenada do vértice, então 2 com 4, 6. Então as coordenadas do foco são menos 1 e 6, e a reta diretriz está 4 unidades para baixo do vértice. Então como ela abre para cima, a reta diretriz é paralela ao eixo x, portanto tem que ser y constante. Constante igual a que valor? Né? Diminui 4 unidades da coordenada y do vértice. Então 2 menos 4 menos 2. A reta diretriz estaria aqui na posição y igual a menos 2. Vamos jogar lá no GeoGebra para a gente conferir? Deixa eu só anotar aqui no cantinho esses valores. Né? O vértice é menos 1 e 2. O P é 4. O foco é menos 1, 6. A equação é y menos 2 igual a x mais 1 ao quadrado sobre 16. Ok. Então vamos jogar aqui. Vou apagar aqui o que eu tinha feito da outra vez. Bastante. Então vamos lá. O vértice deu menos 1 e 2. Menos 1 e 2. O foco deu menos 1 e 6. A reta diretriz deu y igual a menos 2. E a equação da parábola era... Eu podia colocar a equação original dela, né? Vamos colocar aqui. Pegar aqui qual é a equação. Antes de completar quadrado, né? Era x quadrado mais 2x menos 16 mais 33 igual a 0. 16y, né? Mais 33 igual a 0. Vamos jogar essa equação lá no GeoGebra. Vamos ver que vai ter que dar uma parábola que abre para cima, passa por esse vértice aqui e gira em torno desse foco e dessa reta diretriz. Então é o que? X ao quadrado mais 2x menos 16y mais 33 igual a 0. Ok? Confirmando aí o nosso cálculo. Note que a equação dada nesse formato aqui, você não consegue visualizar as informações da parábola. Né? Mas ao você completar quadrado e escrever a equação no formato reduzido, você consegue identificar os parâmetros da parábola, vértice, foco, reta diretriz, etc. Ok? Então essa técnica do completamento de quadrado ela é bem interessante no estudo dessas curvas de equações quadráticas em x e y, que é o que a gente está estudando no momento. Uma outra curva que é dada por uma equação quadrática são as elipses. Né? O que é uma elipse? Uma elipse é uma curva que é obtida da seguinte maneira. Você fixa dois pontos, que a gente vai chamar de focos da elipse, dois pontos diferentes,
e pega um número, fixa um número que seja maior do que a distância entre esses focos. Okay? A elipse vai ser o quê? Vai ser o conjunto de todos os pontos cuja soma das distâncias para os dois focos dê exatamente esse número que você fixou. Né? Então você tem dois pontos fixos, você tem um número que é maior do que a distância entre eles, e você localiza todos os pontos que a soma das distâncias para esses dois dá aquele número que você fixou. Então essa aqui basicamente é a equação da elipse. Né? Então, um ponto para estar na elipse, de focos F1 e F2 com esse número m, tem que satisfazer isso aí. Então aqui está uma ilustraçãozinha da elipse. Então você vai ter o foco 1 e o foco 2. O número m é um certo valor que é maior do que essa distânciazinha aqui. E aí o teu ponto P, a soma da distância, essas duas distâncias vermelhas somadas tem que dar o valor m. Uma maneira de você tentar traçar a elipse seria fixa dois preguinhos aqui nesses pontos F1 e F2 e pega um barbante, amarra um barbante aqui no ponto F1 ou no ponto F2 e estica o barbante de modo que essa soma da distância dá aquele valor m. E agora você pega uma caneta e mantendo esse barbante esticado vai puxando. Né? Quando você traça faz esse desenho com o barbante esticado, você vai obter a tua elipse. Essa descrição está lá no livro. Né? Ok? Então, a definição formal da elipse é isso. Você tem dois focos, você pega um número maior do que a distância entre eles e procura quais são todos os pontos cuja soma das distâncias para esses dois focos dá o número m que você fixou. Então, para você localizar a equação algébrica desses pontos da elipse, você teria que montar essa equação aqui. Vamos fazer esse exemplo aí para vocês verem o quão complicada pode ser essa equação. Então vamos obter a equação da elipse de focos nesses dois pontos, 1, 2, 4, 6, onde o número m é 10. Se você prestar atenção, a distância desse ponto para esse vai dar menor do que 10. Então está satisfazendo isso aí. Okay? Então, como é que eu localizo a equação da elipse com essas condições? Então, eu tenho que localizar quais são todos os pontos P que, quando eu faço a distância para o F1 mais a distância para o F2, isso dá o número 10. Como é que eu equaciono isso? Bom, vamos chamar de xy, um ponto genérico dessa elipse, né, que é o que eu estou querendo identificar. Preciso calcular a distância desse ponto genérico para o ponto F1. Como é que eu calculo a distância? Lembra? Raiz quadrada, faço a diferença das coordenadas e somo. Né? A diferença das coordenadas ao quadrado e somo. Então seria x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, raiz disso. Isso aqui seria essa distância. Mesma coisa para a distância do ponto P para o ponto F2. Então dá x menos 4 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado, raiz disso. Então essa equaçãozinha aqui, traduzida em coordenadas, seria somar essa raiz com essa e procurar quais são os xy que satisfazem a igualdade com 10. Não vamos desenvolver isso aqui porque a gente vai restringir ao caso mais simples, como a gente vai ver adiante. Mas a maneira de obter a equação, depois vocês parem o vídeo ou observem o PDF, seria seguir essa sequência de passos que eu estou fazendo aqui. Né? Então essa igualdade traduzida em coordenadas seria no lugar aqui eu jogar essa raiz, no lugar disso aqui jogar essa raiz. E aí eu tenho que elevar ao quadrado, algum lado aqui, desenvolver de alguma forma, tentar eliminar essa raiz para a equação ficar mais simples. Então a ideia aqui é eu passo uma das raízes para o outro lado, né? Por exemplo, eu passei essa raiz para o lado de lá com sinal negativo, elevo os dois lados ao quadrado, ao elevar ao quadrado esse lado vai sumir a raiz, porém o lado de lá eu tenho 10 menos a raiz, vai ficar um pouquinho complicado ainda, né? Porque eu vou ter o quadrado da primeira, quadrado de 10 mais o quadrado da segunda vai sumir a raiz, porém eu tenho duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 20 menos 20 raiz, a raiz vai continuar. Aí eu desenvolvo esses binômios aqui, né, tanto aqui quanto aqui, simplifico o que for possível, a raiz vai continuar aparecendo, você isola a raiz, volta a elevar ao quadrado a expressão, você vai ter que fazer um cálculo longo aqui, depois passa a leitura aqui para conferir.
né? Ao elevar ao quadrado de novo, a raiz é eliminada e aí você simplifica ao máximo a expressão que você obtiver e no final das contas você chega na equação dos pontos, que as coordenadas x e y de um ponto daquela elipse tem que satisfazer. Você vê que é uma equação bem complexa, né? Uma equação que tem potência 2 nas variáveis x e y, como a gente já vinha prevendo. Okay? Então a equação da elipse que tem esses dois focos e que a soma das distâncias a esses focos dá 10, seria dada por esta equação complicada aí. Okay? Ela ficou complicada, como a gente vai ver mais adiante, porque esses pontos F1 e F2, vou colocar aqui na minha folha de papel, né? F1 é o ponto 1, 2 e F2 é o ponto 4, 6, eles não estão alinhados com os eixos, né? A gente vai ver adiante, quando você está nessa situação, a equação fica complicada daquela forma, né? Então, quer dizer, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, né? Então o ponto F1 estaria aqui em 1, 2, então 1, 2, estaria aqui. E o ponto 4, 6, 2, 3, 4 até 6. Depois eu desenho ali na GeoGebra, vai ficar mais bonitinho, né? Então eu teria aqui o F1 e o F2, tá vendo? Então os dois focos eles estão numa linha, eles formam uma linha aqui que não é paralela ao eixo X, nem ao eixo Y. E isso em geral complica a equação da elipse. Okay? A equação que a gente obteve ali era, deixa eu recordar aqui, é uma equação meio complicadinha aqui, né? Deixa eu fazer um paralelo aqui das nossas telas. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar a equação aqui, ó. Aliás, deixa eu apagar aqui primeiro, né? O foco que a gente obteve, vamos chamar de F1, o foco 1, 2, né? Aqui o foco 1, 2, foco 2 vai ser o 4, 6. E a equação que a gente obteve foi essa equação estranha, 364x ao quadrado mais 336y ao quadrado menos 1436x menos 2448y menos 96xy menos 809 igual a zero. Percebe? Então ela é uma curva que de fato gira aqui em torno do eixo, do eixo, né, que contém os focos, né? Como a gente vai ver mais adiante, a gente vai ver um caso mais simples, que é o que a gente vai estar interessado, que é quando esses focos estão sobre retas que são paralelas ou ao eixo X ou ao eixo Y. A gente vai ver que isso simplifica bastante o nosso estudo. Okay? Bom, vamos voltar lá. Então vamos analisar, como eu falei, a situação particular seguinte. Vamos posicionar os dois focos em cima do eixo X e vamos ver o que acontece. Tá? Então eu vou posicionar eles em cima do eixo X de uma maneira simétrica ainda em relação à origem. Então eu vou colocar um foco para a direita e o outro para a esquerda, a mesma distância que eu estou chamando de C. Então a distância entre os focos na verdade é 2C. Tá? Então eu tenho um foco aqui na posição C0 e o outro foco na posição menos C e 0. Então a distância entre eles é 2C. Lembra que eu tinha que pegar um número m que era maior do que a distância entre os focos. Então eu pego um número m que é maior que 2C, eu vou chamar esse m de 2A. Já vamos ver o que esse A vai representar. Então a equação da nossa elipse, lembra? Você está procurando os pontos cuja distância para o foco F1 e mais a distância para o foco F2 fica constante igual ao m, que eu estou chamando de 2A aqui agora. Então a gente vai repetir aquele foco. Como é que eu vou equacionar isso aqui? Eu vou repetir o que a gente fez para esse exemplo. Só que agora o meu foco 1 e 2
seriam esses dois pontos que estão simétricos em relação à origem e posicionados sobre o eixo x. Então calcula a distância do ponto genérico do foco F1, vai ser o que? X mais c ao quadrado mais y ao quadrado raiz disso. Mesma coisa a distância desse ponto para o foco 2, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então isso aqui são a soma das distâncias do ponto genérico para os dois focos, e você quer que isso seja igual ao número 2a que você fixou. Então você vai usar o mesmo argumento do exemplo anterior, né? Eu tenho que dar um jeito de sumir com essas raízes. Passo uma das raízes para o lado direito, elevo ambos os lados ao quadrado, certo? Elevei ao quadrado esse lado que a raiz sumiu, o lado de lá ainda vai continuar uma raiz. Simplifico o que for possível aqui, isolo a raiz novamente, volto a elevar ao quadrado, né? Se você tiver um pouquinho de paciência para desenvolver esse cálculo, certo? Gostaria que vocês pelo menos dessem uma lida nesse desenvolvimento para se convencer. Então, ao elevar ao quadrado pela segunda vez para que essa raiz suma, você vai chegar na seguinte equação. A ao quadrado menos c ao quadrado vezes x ao quadrado, mais a quadrado y ao quadrado, igual a quadrado vezes a quadrado menos c ao quadrado. Lembra que esse a e c eram o quê? Né? O c era metade da distância entre os focos e o a é metade do m, que é o número dado lá na definição da elipse. Okay? Agora, então, só por conveniência, eu vou chamar de b ao quadrado essa diferença aqui, a quadrado menos c ao quadrado. Né? Note que o c é menor que o a, então esse número aqui é positivo. Então eu posso tirar a raiz dele, esse b ao quadrado faz sentido. Então a equação, ao chamar isso aqui de b ao quadrado, vai ficar b quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então essa aqui é a equação da elipse, com os focos simétricos em relação à origem posicionados no eixo x. Se você vem aqui e divide toda essa equação por a ao quadrado vezes b ao quadrado, vai simplificar um monte de coisa que a equação vai ficar com esse formato aqui. Então guardem bem esse formato da equação aqui. Esse aqui é o formato reduzido da elipse. Isso aqui, em analogia com o que a gente fez com a parábola, é a mesma coisa. Se você bater o olho numa equação com esse formato, você já sabe que se trata de uma elipse, né, com os focos sobre o eixo x. Ó, note que o denominador do x é o número a ao quadrado, certo? Que é o maior dos números, se você observar. Né? O número a, lembre, que é um número maior do que o c, ok? E pela maneira como você definiu o b aqui, o b ao quadrado é a ao quadrado menos alguém. Então o b também é menor que o a. Então o a, o denominador do x, que é o a ao quadrado, é o maior número que está aparecendo nesses denominadores aqui. Então essa é uma equação que a gente chama de equação reduzida da elipse, com focos em cima do eixo x. Então aqui estaria um desenho aproximado, né? Como a gente já começou com os focos em menos C0 e C0. Se você, vamos ver qual é a interseção dessa elipse com o eixo x. Para fazer a interseção com o eixo x, você teria y igual a zero. Então basta fazer y igual a zero aqui, você vai achar a interseção com o eixo x. Fazendo y igual a zero aqui nessa equação, você vai ter x quadrado sobre a quadrado igual a 1. Você vai ter x igual a mais ou menos a. Então você vai ver que ele vai passar nas coordenadas menos a e a. Olha só aí, ó. Qual que é a distância disso aqui? Daqui até aqui tem o comprimento 2a, que era o número que a gente chamou de m. Então aquele número m é o tamanho desse eixo aqui, dessa curva elíptica, que a gente chama de eixo maior. Então aquele número m que é dado na definição, no fundo é o tamanho do eixo maior dessa elipse. Okay? Qual é a interseção da elipse com o eixo y? Basta fazer x igual a zero na equação. Faz x igual a zero aqui, vai anular esse termo, vai ter y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Isolando aqui, você vai concluir que o y tem que ser mais ou menos b. Então a curva vai passar aqui na ordenada b e na ordenada menos b, igualzinho essa figurinha está mostrando aqui. Então uma elipse é isso, né? Você tem dois focos, você tem um número maior do que a distância entre os focos, você vai ter uma curva que vai girar em torno desses dois focos. O número a que aparece nessa equação reduzida, que é o maior dos denominadores, é o eixo maior. E o número b, que é o número menor, é o tamanho do eixo menor. Então quando o número a aparece embaixo da coordenada x, o eixo maior está
ao longo do eixo x. Então a equação reduzida já te diz várias informações aí, né? É uma equação que tem, é uma elipse que tem os seus focos em cima do eixo x. Ela é simétrica em relação à origem, né? Isso aqui é uma outra coisa que a gente vai comentar já já, né? Os focos estão de fato simétricos em relação ao eixo x, em relação à origem, perdão. E no denominador maior representa o tamanho do eixo maior, né? Então aqui está o resuminho, né? Então, quando você bate o olho na equação reduzida da elipse, o maior número aqui, o A, é a metade do eixo maior. Então 2A é o eixo maior, 2B é o eixo menor, e o 2C seria a distância focal. Você relaciona o A, o B e o C por essa equação aqui. Quer dizer, vou pegar um exemplo aqui, né? Um exemplo bem rapidinho aqui. Já vamos fazer outros exemplos, mas vamos lá, né? Olha só. Se eu pegar uma equação desse tipo aqui, x² sobre 36 mais y² sobre 25 igual a 1. Eu estou com aquele formato reduzido que eu acabei de falar. Note que o denominador maior aqui está no 36, está no x. Então eu tenho a² igual a 36, b² igual a 25. Né? Então o meu a é 6, o meu b é 5. Então o meu eixo maior vai ser o que? Vai estar ao longo do eixo x, né? Vai estar sobre o eixo x. Qual é o tamanho do eixo maior? 2A, vai ser 12. Qual o eixo menor? O eixo menor é 2B, vai ser 10. Ok? Da maneira como está, essa elipse vai estar, portanto, com focos aqui em cima do eixo x, simétricos, né? Porque ela está no formato reduzido da equação. Você vai ter uma curvinha que vai virar aqui assim. E como você já sabe, ela vai ter comprimento 12, o eixo maior. Vai bater aqui no 6 e no menos 6. Aqui no y vai bater no 5 e menos 5. E onde estão os focos? O foco seria o tamanho c, certo? Onde tem que ser respeitada aquela equação, a² igual a b² mais c². O a eu já tenho, o b eu já tenho da própria forma reduzida da equação, então você acha o c. Então tem 36 igual a 25 mais c². C² vai ser 11, né? Então c é raiz de 11. Então vou andar c para a direita e c para a esquerda. Meus focos F1 e F2 vão estar nos pontos o que? Menos raiz de 11 e 0 e raiz de 11 e 0. Ok? Então o formato reduzido da elipse, como a gente acabou de ver, te dá essas informações aí. Localização dos focos, comprimento dos eixos e assim por diante. Então, essas equações que a gente está trabalhando, essas curvas de equação quadrática, né, esse formato reduzido da equação, ele nos permite tirar várias informações da curva. Né? Então, a gente acabou de falar aqui então para a elipse com foco sobre o eixo x. Então, quando os focos estão sobre o eixo x, o eixo maior está ao longo do eixo x. Né? Então, a equação reduzida fica com um denominador maior aqui. Se você tivesse posicionado os focos sobre o eixo y, o eixo maior ficaria sobre o eixo y, então o mesmo desenvolvimento ia resultar uma equação parecida com essa, porém o denominador maior apareceria no y. É o que eu estou comentando aqui, né? Então, se você fizer a mesma análise anterior, colocando os focos dispostos simetricamente em relação à origem, só que agora em cima do eixo y, você vai, né, escrevendo aquela equação que define a elipse, desenvolvendo o quadrado, né, para sumir com aquelas raízes, você vai chegar numa equação com esse formato, onde o denominador maior está na posição y aqui agora. E em ambos os casos você tem essa simetria. Esse é um caso bem especial, né? Os focos estão simétricos em relação à origem, né? Ou sobre o eixo x, ou nesse caso aqui sobre o eixo y. Aqui um outro exemplo, parecido com o que eu acabei de fazer aqui na folha de papel, né?
o formato reduzido da equação. O denominador maior está embaixo do x, significando que essa é uma elipse com os focos dispostos simetricamente em relação à origem, posicionados sobre o eixo x. O comprimento maior está escondido nessa informação aqui. Isso aqui é o a ao quadrado. A ao quadrado é 25, portanto o a é 5. O a é a metade do tamanho do eixo maior. Então o eixo maior é 2 vezes a, que é 10. Então eu tenho um eixo maior 10. O eixo menor está escondido aqui. Ó. Esse aqui seria o b ao quadrado. b ao quadrado é 16. Portanto b é igual a 4. Portanto o eixo menor que está sobre o eixo y, mede o dobro de b é 8. Como que eu acho os focos? A relação lá é c quadrado mais b quadrado igual a quadrado. Como eu já tenho a e b, eu acho o c, substituindo aqui o c vai ser 3. Então os focos estão dispostos simetricamente em relação à origem, por quê? Porque a equação da elipse está no formato reduzido que a gente acabou de apresentar. Se está no formato reduzido desse jeitinho aqui, deve estar com os focos simétricos em relação à origem, né? Então a gente já sabe o que? Dessa informação eu sei que os focos estão sobre o eixo x. Acabamos de ver que distância da origem eles estão. Então a distância é 3. Então eu vou andar 3 para a direita e 3 para a esquerda, eu acho os focos. Menos 3 e 3. Então essas são as coordenadas dos focos. Um desenho aproximado estaria aqui, né? Ela tem eixo maior 10. Vai bater aqui no a igual a 5, a igual a menos 5. E eixo menor 8, vai bater lá no 4 menos 4. Um esbocinho aproximado da elipse aí. Vou tacar aqui no GeoGebra só para a gente ver. Seria aí travando aqui. Vamos lá. X ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Foco 1 era o ponto menos 3 e 0. Foco 2 é o ponto 3 e 0. Ok? Se você quiser fazer aqui a distância, né? A distância, vamos pegar aqui um ponto qualquer aqui. Ponto qualquer aqui. Calcular aqui a distância desse ponto para esse. Desse ponto para esse. Tem aqui 6,68 com 3,32 é 10, né? Que era o valor do A que a gente tinha comentado lá na definição dessa elipse. Ok? Opa. Com um probleminha no meu mouse aqui, impressionante. Vamos lá. Ok. Beleza, pessoal? Então o formato da equação reduzida da elipse, e semelhantemente ao que acontecia no caso da parábola, ela permite que a gente retire várias informações a respeito daquela elipse, né? Como o tamanho do eixo, se o eixo maior está no paralelo ao eixo x ou ao eixo y, a posição dos focos, etc. Vamos novamente voltar lá ao caso do completamento de quadrados. Né? Vamos ver o seguinte, ó, exemplo. Verifique que essa equação aí está representando uma elipse e vamos obter os seus dados genéricos, né, como centro, focos, eixo maior e eixo menor. Então é uma equação meio esquisitinha aí e vamos ver como chegar no formato reduzido. Né? Mas ao chegar no formato reduzido com centro deslocado. Né? Então eu vou fazer o que? Eu vou completar quadrado nas expressões de x e de y. Tá? A minha equação genérica é essa, eu quero confirmar que isso aqui é uma elipse. Então vou pegar aqui ó, 25x² e menos 100x e vou reescrever isso aí completando quadrado, usando o que a gente viu no começo do vídeo.
Então vou colocar aqui o 25 em evidência. Colocando 25 em evidência, eu vou ter 25x² menos 4x. Eu quero transformar isso aqui em algo que apareça um binômio, né? Então tem quadrado do primeiro menos 4x é menos 2x vezes 2. Então quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Para virar um quadrado, falta o quadrado do segundo. Então eu vou somar 2 ao quadrado. Para não mudar a expressão que estava dentro, eu subtraio novamente 2 ao quadrado. Então aqui passou a aparecer o que seria o x menos 2 ao quadrado. Então reescrevendo isso, eu vou ter 25 vezes, isso aqui vai virar x menos 2 ao quadrado. E menos 2 ao quadrado eu mantenho ali menos 4 para não modificar a expressão que está lá dentro. Então essa expressão 25x² menos 100x virou isso aqui. Distribuo esse 25 aqui, eu vou reescrever, vou ter 25 vezes x menos 2² menos 100. Faço a mesma coisa para 9y² mais 54y. Coloco 9 em evidência, vou ter dentro aqui y² mais 6y. O que eu tenho aqui? Y² mais 6y é y² mais 2 vezes y vezes 3, né? Então de novo, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, falta o quadrado do segundo que seria 3, mais 3 ao quadrado. Para não modificar, eu subtraio 3 ao quadrado. Então aqui passou a ser um quadrado perfeito, que no fundo é y mais 3 ao quadrado. Então reescrevendo, cheguei nisso, 3 ao quadrado é 9, distribuo 9y² mais 54y passou a ser essa expressão aqui onde está aparecendo um quadrado perfeito. Agora eu pego e volto na minha equação original. Onde está aqui 25x² menos 100x, eu vou substituir por isso aqui. Então, aqui eu reescrevi a minha expressão original. 25x² menos 6x vai virar 25x menos 2² menos 100. Substituir aqui. 9y² menos 54y vai virar isso aqui. Substituir aqui, menos 44. Então agora eu simplifico o que for possível, né? Eu tenho menos 100, menos 81, menos 44, deu menos 225, passei para o outro lado, mantive aqui, divido tudo por 225. Olha só o que aconteceu. Eu cheguei num formato de equação que é semelhante à equação reduzida da elipse. Lembra da equação da elipse? Vamos escrever aqui na nossa folha de papel, né? O formato reduzido era x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Ou o número maior vai aparecer aqui no x, ou o número maior vai aparecer aqui no y. Né? Aqui eu tenho o eixo maior sobre o eixo x. Né? E aqui eu tenho o eixo maior sobre o eixo y. Essas aqui eram os formatos reduzidos da elipse quando ela está centrada na origem, né? Quando os focos estão simétricos em relação à origem. Semelhantemente ao que a gente viu no caso da parábola, eu posso ter os formatos deslocados. Né? Eu poderia ter isso aqui. Y menos y0² sobre a² sobre b² igual a 1. Ou x menos x0² mais y menos y0², né, sobre b² sobre a² igual a 1. O que aconteceria num desses dois tipos? Aqui o centro estava na origem, né? Eu tinha a origem aqui, ela estava girando aqui em torno da origem simétrica em relação à origem. Eu tinha o foco 1 e o foco 2 simétricos aqui. Aqui o centro foi deslocado para o ponto de coordenadas x0 e y0. É a mesma coisa, semelhante ao que a gente fez no caso da parábola. Né? Então você deslocou o centro, que aqui nesse formato está na origem, para o ponto de coordenadas x0 e y0. Então em algum lugar lá no teu plano está o pontinho de coordenadas x0 e y0. Se você estiver nesse formato aqui, digamos, né, o eixo maior vai estar aqui, paralelo ao eixo x. Né? Então vai ser uma parábola que vai girar aqui, certo? Eu vou andar quantas unidades para a direita e para a esquerda para achar esses pontos de interseção aqui? Vou andar a unidade, né? Então vou andar aqui para x0 mais a, y0, x0 menos a, y0. Para achar esses pontos eu vou andar b unidades para cima. Né? Eu vou ter x0
y0 mais b, x0, y0 menos b. Então, é muito semelhante à análise que a gente fez no caso da parábola, né? Esse aqui é o formato reduzido, centrado na origem. Esse aqui é o formato reduzido com centro deslocado para o ponto x0 e y0. Que é justamente o que está acontecendo aqui no nosso exemplo, né? No nosso exemplo aqui, ó, nós estamos com um formato reduzido, uma equação reduzida. O centro está onde? O centro está no ponto 2, menos 3. O eixo maior está onde? Ó, o denominador maior está aparecendo no y. Então ele está sobre a reta paralela ao eixo y, tá? Passando aqui pela coordenada do centro, que é a abscissa vai ser mantida 2. Né? Então, enfim, esse aqui é o formato reduzido com centro deslocado. O centro, portanto, está no ponto 2 menos 3. Vamos colocar aqui, ó. A equação está no formato reduzido com centro deslocado ao ponto C igual a 2 menos 3. Né? Está falando aqui, ó, centro 2 menos 3. O eixo maior está sobre uma reta paralela ao eixo y. Né? Aqui, ó, a coordenada, o denominador maior está aqui, certo? E o denominador menor está aqui. Então eu tenho o eixo maior de tamanho, que o A é 5 aqui. Então o eixo maior é 10. Eu vou andar 5 unidades para cima e 5 unidades para baixo do centro para achar aquelas interseções. Okay, deixa eu desenhar de volta aqui a equação aqui, só para a gente rabiscar aqui. Ó. X menos 2 ao quadrado sobre 9 mais y mais 3 ao quadrado sobre 25 igual a 1. Né? Deixa eu puxar aqui a minha câmera. Essa é a minha equação. Então o que eu estou falando? O centro está no ponto 2 menos 3. Então em algum lugar lá, no meu plano, eu tenho o pontinho de coordenadas 2 e menos 3. Onde que está o eixo maior? Como o denominador maior está no y, o eixo maior vai estar em cima dessa reta aqui. Ó. Que reta é essa? Seria a reta x igual a 2. Então o eixo maior está aqui. Vai ser uma elipse que vai ter um formato assim, certo? Um formato assim. Um desenho bem tosco mesmo, depois a gente faz um desenho bonito lá no GeoGebra. Onde que ele vai intersectar aqui? Vai intersectar o quê? Esse aqui é o tamanho do eixo maior, que é 2 vezes o A. Aqui o A é A ao quadrado é 25, portanto o A é 5. O B ao quadrado é 9, portanto o B é 3. Né? Então eu vou ter que andar 5 unidades para cima. Então aqui eu vou estar no ponto 2 e 5 unidades somada aqui, 2, 2. Aqui eu vou estar 5 unidades para baixo, eu vou estar no ponto 2 e menos 8. Quais vão ser esses dois pontos? Eu vou ter que andar B unidades para cá, vou ter que andar 3 unidades para cá. Eu vou andar só no X, então vai ser mais 3 aqui, 5 e menos 3. Aqui eu vou andar 3 unidades para a esquerda, menos 1 e menos 3. Ok? Onde estão os focos? Os focos vão ser algum par de pontos que estão simetricamente dispostos em cima dessa reta, porque o eixo maior está em cima dessa reta, que a gente acabou de concluir. Estão dispostos C unidades para cima e C para baixo. Mas o que é o C? C ao quadrado mais B ao quadrado tem que ser A ao quadrado. Né? C ao quadrado mais 9 tem que dar 25. C ao quadrado tem que ser 16, portanto C igual a 4. Então vai ser 4 unidades para cima, 4 unidades para baixo. 4 unidades para cima aqui vai me dar o ponto 2 e 1. Né? 4 unidades para baixo vai dar o ponto 2 e menos 7. Então dessa equação aqui eu tirei todas as informações que eu preciso para fazer um desenho aproximado. Vamos tacar aqui no GeoGebra para a gente concluir isso aí. Apagando aqui tudo aqui de novo. Opa. Já foi. Vamos pegar aqui os focos que eu obtive ali no nosso rascunho. Depois você volta o vídeo aí para confirmar. Eu obtive foco 1 igual a 2 e 1. Foco 2 igual a 2 e menos 7.
Eu obtive lá o ponto de interseção lá em cima, vamos chamar de A1, o ponto 2 e 2. Obtive o ponto de interseção lá embaixo com o eixo vertical, vou chamar de A2. A2 vai ser, era 2 e menos 8. 2 e menos 8. Vamos ampliar um pouquinho isso aqui. Obtive os pontos de interseção à direita e à esquerda, vou chamar de B1. B1 igual a menos 1, menos 3. B2 igual a 5, menos 3. E agora vamos colocar aqui a equação original, que era x menos 2. X menos 2 ao quadrado sobre 9 mais y mais 3 ao quadrado sobre 25 igual a 1. Aí, né? Uma elipse de fato tem esses dois focos aqui e passando pelos pontos que a gente obteve. Ok? A equação reduzida da elipse permite, né, em similaridade com o que a gente fez para a parábola, obter informações sobre essa curva elíptica. Né? Então, o formato reduzido aqui, ó, permite você saber a posição do centro, se o eixo maior está paralelo ao eixo x ou ao eixo y, o tamanho desse eixo maior, o tamanho do eixo menor. Aquela equaçãozinha relacionando A, B e C permite você localizar os focos, né? Uma vez que você sabe que o eixo maior é paralelo ao eixo Y, nesse caso desse exemplo, você sabe que os focos vão estar simetricamente dispostos em relação ao centro. A coordenada do centro você acha nesse formato reduzido. Né? A diferença das variáveis aqui está te dando a coordenada do centro, no caso 2 e menos 3. Ok? Bom, eu vou colocar uns exercícios na página já, relacionados com isso aí, para determinação de equações da elipse e de parábola também. E também da hipérbole, que a gente vai ver da próxima vez. A hipérbole vai ser bem semelhante, ela tem uma outra definição, mas são todas curvas com uma leitura, uma interpretação semelhante. Ok? Bom, estou à disposição, né, para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Aguardo perguntas. Hoje, desculpe, segunda-feira ou quarta devemos fazer a nossa aula de dúvidas, então espero que vocês venham com perguntas. Qualquer coisa a gente faz aí uns exercícios de fixação a esse respeito. Ok? Então até a próxima. Tchau, tchau.